Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas aqui em mais uma aula na nossa mentoria para mulheres que vencem no Senhor. E nós ainda estamos no módulo esposa e hoje eu quero falar com vocês de algo pancada. O tema da nossa aula de hoje é: você não é mãe do seu marido. Amém? Então vamos para a Bíblia? Vamos lá. Lá no capítulo 2 do livro de Gênesis 2:24 diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Amém? Infelizmente essa é a realidade de muitas mulheres, né? Muitas mulheres se colocam no papel de mãe do seu esposo, sendo que este não é o seu lugar. E toda disfuncionalidade de posição causa contenda, confusão e mau funcionamento. Talvez você que está me ouvindo aí hoje se sinta neste lugar, né? Um lugar que você não foi chamada para estar, um lugar que as circunstâncias te levaram a ocupar. Quantas de nós nos tornamos reféns de alguma situação, não é mesmo? Nós sabemos que muitas vezes quando a gente se casa, a gente ainda é jovem e tanto a esposa quanto o marido são ainda tão imaturos, e talvez você foi aquela mulher que desde cedo teve que sair de casa, trabalhar, ajudar a cuidar dos seus irmãos. Talvez você assumiu para si uma responsabilidade de mãe sem ser mãe, não é mesmo? E por outro lado, talvez o seu marido seja aquele que se acostumou em ter uma mãe ocupando dentro de casa um lugar de protagonismo, né? Quantas mulheres, infelizmente, hoje assumem o papel do homem dentro de casa, né? Quantas mulheres hoje ocupam esse lugar, sendo a provedora, sendo ali a edificadora. Edificar é o nosso papel mesmo, né? Mas eu digo no sentido ali de ser o sacerdote da casa. Nós sabemos que o marido é que tem essa função, né? O homem é o provedor, Deus o chamou para isso. O homem é o direcionador, é ele que deve direcionar as decisões da casa, né? A mulher, ela é responsável pelo aconchego, nós já falamos um pouquinho disso em uma outra aula, pelo aconchego, pela alegria da casa, pela edificação da casa. Mas quem é responsável por dar destino, dar direcionamento é o homem. Quem é responsável pelas tomadas de decisões é o homem. É claro que nós mulheres participamos disso, contribuímos muito, né? Quando nós sabemos ocupar o nosso espaço de conselheira, nós contribuímos muito para as decisões dos nossos maridos, não é mesmo? Mas eles precisam ser aqueles que assumem a responsabilidade, assumem esse papel. E talvez esse marido cresceu em um lar onde ele via a mãe dele fazendo isso, onde o pai não tinha uma voz ativa, onde a mãe ocupava um papel que não era dela, e um lar disfuncional. Infelizmente, muitas de nós vivemos isso. Nós temos casamentos onde mulheres se posicionam como o homem da casa. Casamento onde mulheres não honram mais os seus maridos, gritam com eles na frente dos filhos, grita com o marido na frente até dos outros de fora. Também já falamos um pouquinho disso, a respeito do quanto isso humilha e baixa a autoestima desse marido, fazendo com que ele se torne cada vez mais passivo. Eu sei que talvez você está me ouvindo e fala: Jaqueline, mas ele não coopera, ele não colabora, né? Ele dá motivo para isso, ele é muito passivo, ele não resolve as coisas, ele é lerdo. Quantas mulheres eu escuto falando isso, né? E eu quero te dizer que enquanto você ocupar um papel que não é seu, esse homem não vai sair deste lugar de adormecimento. Deus, quando ele vai criar a mulher, é tão interessante que ele chama Adão e coloca Adão para dormir. Adão deita num sono profundo. Então, enquanto Deus cria, enquanto Deus gera a mulher de Adão, né, na carne de Adão, Adão está dormindo. Sabe o que isso significa? Que enquanto o seu marido parece estar dormindo, você está sendo gerada, mulher. Não desperte esse homem antes da hora. Talvez você se irrita com a passividade dele, com a demora, a lentidão dele em alguns aspectos, mas é porque você está sendo gerada nesse tempo.
Não use isso para ocupar um lugar que não é seu, para ocupar o lugar de mãe na vida desse homem. Quantas mulheres fazendo o papel de mãe? E como eu disse, muitos maridos aceitam porque se acostumaram com isso dentro de casa. Você sabe o que é pior? Que se você ocupa, se você hoje tem um casamento onde você que dá a palavra final, você que manda, você que fala mais alto dentro de casa, né? Se você vive essa disfuncionalidade no seu casamento, os seus filhos estão vendo isso. E se for uma menina, ela vai replicar isso no casamento dela. Disfuncionalidade. E disfuncionalidade vai gerar sequelas. Sobrecarga, esgotamento, tristeza. Porque quando nós estamos em um lugar que não é nosso, automaticamente isso nos oprime, isso nos deixa mal, nós não aguentamos. Por isso tanta pressão, tanta depressão no mundo de hoje, tantas mulheres ocupando um papel que não é delas, um lugar que não é delas. Algumas porque não tiveram escolha, outras porque se colocaram neste lugar. Eu não sei onde você se encaixa, mas por favor, se você tem opção, saia deste lugar. Volte para o seu lugar de esposa, volte para o seu lugar de educadora, volte para o seu lugar de edificadora da sua casa. Deixe que o seu marido tome as decisões, deixe que o seu marido se sinta o provedor, seja o provedor da casa, ainda que você contribua financeiramente também. Deixe que o seu marido seja o homem da casa, sabe? Então isso é replicado. Se você tem um menino, esse menino, ele cresce vendo você falando mais alto dentro de casa. Quando ele se casar, ele vai assumir o que ele vê o pai dele sendo, ele vai ser passivo. E a esposa dele vai falar mais alto dentro da casa dele. E aí você como mãe vai olhar e vai ficar com dó, vai querer se meter, vai falar que a nora tá errada, não é mesmo? Mas foi o que ele aprendeu. Quando eu falo com vocês aqui, meu coração queima. Eu sei que Deus está falando com você aí, mulher. Ei, filha, volta para o seu lugar. Deixe que esse homem adormecido seja despertado pelo Senhor no tempo certo. Não é você que vai despertar ele desse jeito. Volte para o seu lugar de conselheira. Volte para o seu lugar de intercessora. Volte para este lugar. Não seja mãe do seu marido. Não, não, não. Deus usa realmente esse lugar, né, de casamento para nos amadurecer. O matrimônio, ele vem para nos amadurecer. A gente casa tão cru, não é mesmo? A gente briga por qualquer coisa, tão imaturo, tão egoístas, meu Deus do céu. Como nós somos egoístas no início do nosso casamento, né? E Deus vai usando tudo aquilo para nos amadurecer. E com o tempo, longe do pai, longe da mãe, o Senhor nos faz crescer e amadurecer e nos posiciona no lugar correto. Aleluia. Talvez você pode estar nesse lugar, desenvolvendo esse papel, e não seja culpa sua, como eu já disse aqui, mas seu marido que a colocou nesse lugar, tratando você como a mãe dele, enquanto você tenta agir como esposa, por causa da criação dele, né? Ele se acostumou em ver a mãe ali agindo de maneira predominante, e ele olha para você e espera isso de você. Porém, todo homem que olha para a mulher com o olhar de mãe, normalmente vem de uma estrutura familiar, onde a mãe era quem fazia tudo. Quem dava as ordens, quem tomava a frente, tomava as decisões. E ao ser colocado na posição como líder, ele tem dificuldade para tomar decisão e constantemente você tem a última palavra, pois a visão de liderança dele é distorcida. Tá vendo como é prejudicial, mulher, você estar neste lugar que não é seu? Tá vendo como é prejudicial você querer ser mãe do seu marido? Mas como se posicionar no lugar de esposa quando o marido age dessa maneira, né? Não agindo como mãe. Impulsione ele a tomar as decisões. Ofereça ajuda, mas deixe claro que é ele quem precisa decidir. Incentive ele a ser um homem que toma posição. Tenham uma conversa franca entre vocês, sem atacar o outro, mas uma conversa saudável, mostrando para ele que você espera um posicionamento dele. Mostra para ele que Deus o chamou para isso e ainda que ele se sinta incapaz, ainda que ele tenha traumas e inseguranças, que o Senhor é com ele,
que desde a criação ele já foi feito para assumir este lugar e não tem como dar errado. E que ainda que as coisas não saiam como vocês desejam, você vai estar do lado dele. Porém, também sabemos que existem muitas mulheres que amam tomar essa postura, gostam desse lugar, de ser mãe, de mandar na casa, que infelizmente são inseguras, extremamente dominadoras, para que possam manter este lugar e se sentirem bem. Cuidado! Reavalie o seu lugar e mude suas posturas. Esse lugar não é saudável para você e nem para sua casa. Você não é mãe do seu marido. Não cometa esse erro. Não depois de hoje. Eu quero que você, mulher que está me ouvindo aí agora, que você se avalie, que você se analise a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de cuidar aí da sua casa, né? Como você tem agido, como você tem cuidado das coisas aí dentro, dos filhos, das demandas que surgem, né? Dos problemas. Você tem respeitado o seu marido como sacerdote do lar. Você tem encorajado ele para tomar as decisões. Você tem mostrado para ele que o Senhor o chamou para isso, ou será que você tem tomado gosto por estar à frente das coisas? Ei, mulher, mais uma vez eu vou te falar, você não é mãe do seu marido. Não crie para você um lar disfuncional. Deixe que ele seja quem Deus o chamou para ser. Amém? Os seus filhos estão vendo, estão assistindo. E ainda que você não tenha filhos, o seu casamento, a sua vida não será saudável, não será frutífera se você não ocupar exatamente o lugar que Deus te chamou para ocupar e permitir que o seu marido seja quem Deus o chamou para ser, né? Se permita isso, sabe? Eu acho que cá entre nós, algumas de vocês, se não todas, vão concordar comigo. Às vezes, a gente precisa ocupar aquele lugar de princesa, de Cinderela, sabe? Às vezes a gente precisa voltar àquele lugar de dama, onde a gente deixa o homem ser o homem, abrir a porta do carro, pagar a conta, né? Nos tratar como princesas. Quantas de nós queremos ser tratadas assim, mas nos posicionamos como mandonas, como dominadoras, como autossuficientes? Nós nem nos permitimos ser cuidadas. Às vezes um pouquinho de fragilidade faz bem no relacionamento, sabia? Tudo na quantidade, na medida certa. Ei, você é esposa? Se o seu marido olha para você e te vê como mãe, como você acha que ele vai sentir desejo por você? Tá vendo como que isso prejudica até a intimidade do casal? Prejudica. Não permita que isso aconteça na sua casa. Volte para o seu lugar. Ore a Deus, fala para o Espírito Santo, me mostre qual é o meu lugar, qual é o meu papel. Eu preciso ser reposicionada em Ti. Eu preciso estar em Ti. E ao mesmo tempo, Senhor, mostra para o meu marido, desperta ele, para que ele ocupe o lugar dele de sacerdote dessa casa. Para que os nossos filhos cresçam em um lar funcional para a glória de Deus. Você não é mãe do seu marido, então não haja como tal. Você é esposa, haja como esposa. Amém? Nós tivemos uma aula onde nós falamos da mulher, da esposa real, né? E da esposa ideal, Provérbios 31. Volta lá e assiste. Você vai ver de novo como é que tem que ser uma esposa segundo o coração de Deus, conforme a palavra. É essa esposa que você tem que ser e não a mãe do seu marido. Senhor Jesus, abençoa essa mulher que me ouve agora. Ah, Pai, que essas palavras possam tomar forma, tomar vida na vida dela, Pai, a partir de hoje. Em nome de Jesus, que haja vida nesse relacionamento de novo. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos lares sejam saudáveis, onde a presença do Senhor se derrama com alegria e com prazer, Pai, para a Tua glória, Jesus. Ah, Pai, que nós possamos contribuir para o Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nos dá graça e sabedoria. Dá graça e sabedoria para essa mulher que está me ouvindo agora. Que ela consiga, ó Deus,
verdadeiramente ser quem o Senhor a chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.